Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre o novo Código Florestal Brasileiro, que já está completando 4 anos. O novo Código Florestal está em vigor desde maio de 2012. Mesmo assim, ele continua nos primeiros passos da implantação de uma forma muito lenta. O objetivo é que 5 milhões de proprietários cadastrem seus imóveis rurais. O problema é que o prazo para isso já foi prorrogado por diversas vezes. Então, o que fazer para acelerar o processo que poderá fornecer um raio-x mais preciso de como anda a preservação de matas e mananciais no território brasileiro? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o superintendente em exercício do IBAMA na Paraíba, Edberto Farias. Edberto, seja bem-vindo ao programa O Nosso Planeta. Queria que o senhor falasse em linhas gerais sobre o que é o novo Código Florestal. Bom, o novo Código Florestal ele veio alterar o código anterior, que era de 1964, que também já era uma correção do Código de 1935. O primeiro Código Florestal nosso data de 1935. Então, em 64 houve uma atualização e agora em 2012 houve outra alteração. Essa última alteração, ela surgiu nessa proposta de alteração e que acabou sendo concretizada, surgiram várias discussões, houve bastante debate sobre o assunto e o meio ambiental, aqueles que defendem a questão ambiental, se sentiram bastante prejudicados nas discussões. Tá? Porque entenderam que os problemas ambientais realmente não foram efetivamente contemplados no novo Código Florestal. Da forma contrária, aqueles que utilizam os recursos florestais, principalmente o agronegócio, saiu bastante satisfeito com as alterações ocorridas no novo Código Florestal. Quais os pontos que avançaram e os pontos que retrocederam na visão dos ambientalistas? Olha, o que avançou foi que o novo Código Florestal ele trouxe várias definições mais claras. Por exemplo, no Código Florestal anterior, ele não falava das áreas de preservação permanente no ambiente urbano. Não? Então, havia uma contestação bastante grande sobre a aplicação daquele código no ambiente urbano. Hoje não, com esse novo código ele é bastante claro em afirmar que a área de preservação permanente se aplica tanto na área rural como na área urbana. Tá? Então, isso foi um avanço bastante grande que possibilita uma segurança maior dos órgãos ambientais na aplicação da lei no ambiente urbano. Por outro lado, o novo Código Florestal ele trouxe também várias alterações da lei anterior e que prejudicam, no nosso entendimento, o controle ambiental. O controle ambiental ele fica mais fragilizado com o novo código. Por exemplo, esse código ele manteve basicamente as mesmas dimensões das áreas de preservação permanente nas margens dos rios. Tá? Foi mantido exatamente como era no código anterior, só que foi colocado como critério da medição dessa largura da faixa de preservação permanente, uma regra que essa medida é a partir do leito regular do rio. Tá? Quando anteriormente, pela resolução do CONAMA, essa medida era feita a partir do leito maior do rio. Então, com esse novo código, existirão situações em que a área de preservação permanente vai estar inserida no próprio leito do rio. Então não teria sentido você ter, em princípio, uma área de preservação permanente numa área que é inundada periodicamente. Então, nesse caso específico, houve uma perda, sim, das faixas de área de preservação permanente em situações que podem ocorrer de acordo com a situação de cada ambiente geográfico. Um dos pontos também polêmicos dos ambientalistas é que muitos produtores rurais ou proprietários rurais deixaram de pagar multas por áreas irregulares na área do meio ambiente. Não foi bem assim. O código ele trouxe realmente que se fala de uma anistia aos degradadores que degradaram o ambiente antes de 2008. 2008 tem como referência em razão da publicação do decreto 6514. Tá? Então, aquelas ocupações de áreas de preservação permanente anteriores a 2008 receberam, de certa forma, uma anistia das multas aplicadas, mas desde que eles recuperem aquela área anteriormente degradada. Tá? Então não existe uma anistia assim direta, degradei e não faço mais isso. Existe, que a grande diferença é que, naqueles casos anteriormente a esse código, aquelas áreas degradadas eram obrigadas a ser reparadas na sua totalidade.
Tá? Vamos supor, se alguém tivesse desmatado uma APP, uma faixa de APP em 100% da área, então ele teria que recuperar 100% da área. E esse novo código ele traz um escalonamento de recuperação da área que pode começar a partir de 5 metros de faixa. Então, nesse sentido, ele realmente trouxe uma anistia para aquelas áreas consolidadas nas áreas, o código ele fala que a faixa mínima da APP é 30 metros. Mas numa propriedade que tem até um módulo fiscal, essa faixa vai ficar de 5 metros. Então, a partir de 5 metros, vai começar a ter a APP. Então, houve essa alteração e, houve um benefício bastante grande para quem detinha a área ocupada antes de 2008. Quem conservou suas áreas antes de 2008, na verdade, não teve benefício nenhum, porque continuou com a mesma responsabilidade de continuar com a conservação daquelas áreas. Superintendente, o senhor está falando da APP, que é a área de proteção permanente, e tem a questão da reserva legal. São dois termos que estão bem comuns dentro do novo código. Eu queria que o senhor explicasse esses dois termos para a gente. Em síntese, é o seguinte, a área de reserva legal é uma fração da propriedade rural que todas têm que ter, né, para conservar os recursos faunísticos e florestais daquela região. Então, hoje, toda a propriedade rural ela é obrigada a ter, em regras, com exceção da Amazônia Legal, que a reserva legal é maior, nas demais regiões, inclusive na região Nordeste, toda propriedade tem que ter uma área de reserva legal equivalente a 20% da sua área total. Então, essa área é obrigada para todas as propriedades rurais. Tá? E ela tem como objetivo a conservação da biodiversidade da região. A área de preservação permanente também é uma área protegida, só que ela pode ocorrer ou não na propriedade rural. Nem todas as propriedades terão um APP, porque são áreas que protegem os cursos d'água, que protegem as encostas, que protegem os lagos e lagoas. Então pode ter propriedade que não tenha nenhum desses ambientes que seria obrigado a ter área de preservação permanente no seu entorno. Mas a reserva legal é obrigatória para todo mundo. A seguir, como os proprietários rurais devem fazer para se adequarem ao novo Código Florestal e o que os órgãos de fiscalização estão fazendo para que a Lei de Proteção Ambiental seja cumprida. Os detalhes já já.